Nessa questão, é preciso encaixar o eixo de aço nesse anel de latão, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do latão é maior do que o do aço, ou seja, o latão ele tanto dilata como contrai mais rapidamente do que o aço para uma mesma variação de temperatura. Então, sabendo disso, eu preciso marcar a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Aí eu tenho 5 opções, mas antes de analisar cada uma dessas opções, eu vou primeiramente analisar como eu consigo encaixar o eixo de aço nesse anel de latão. Então veja, se eu diminuir a temperatura do eixo de aço, eu vou ter uma contração do eixo de aço, de tal forma que eu vou conseguir fazer esse encaixe. Da mesma forma que se eu aquecer o anel de latão, eu vou ter uma dilatação do orifício do anel de latão, permitindo também o encaixe. E a outra maneira seria aquecer os dois, tanto o eixo de aço como o anel de latão. Por quê? Como o anel de latão tem um coeficiente de dilatação linear maior do que o do aço, então, ao aquecer os dois, o anel de latão vai sofrer uma maior dilatação no seu orifício, permitindo também assim o encaixe. Então, para eu encaixar, eu tenho essas 3 opções: resfriar o eixo de aço, aquecer o anel de latão ou aquecer os dois. Então veja, no item A diz o seguinte: resfriar apenas o eixo de aço. Isso me permite, como eu mostrei, o encaixe. Como ele não quer que permita esse encaixe, então essa opção está falsa. Aqui eu vou conseguir fazer o encaixe. No item B, aquecer apenas o anel de latão, que é exatamente o segundo ponto. Se eu aquecer o anel de latão, logicamente aumentarei aqui o orifício devido à dilatação térmica, permitindo o encaixe. Como ele não quer que permita o encaixe, então essa opção também não é válida. Item C, vou deixar aqui e já volto para ele. No item D diz o seguinte: aquecer o eixo e o anel de latão, que é exatamente o terceiro ponto, que é aquecer os dois, tanto o eixo como o anel de latão. Então, dessa forma, pelo fato do anel de latão ter um coeficiente de dilatação linear maior do que a do aço, então ele vai dilatar mais, permitindo também o encaixe. E no item A diz o seguinte: aquecer o anel de latão e resfriar o eixo. Essa seria a forma mais fácil e mais simples. Então, o que sobrou foi o item C, ou seja, resfriar o eixo e resfriar o anel de latão. Quando eu faço isso, eu vou ter uma contração do eixo de aço e também vou ter uma contração do anel de latão. Entretanto, como o coeficiente de dilatação linear do latão é maior do que o do aço, então a contração do latão vai ser maior, ou seja, não vou conseguir fazer esse encaixe. Portanto, o item correto, que é o procedimento que eu não consigo fazer esse encaixe, é o item C.